investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros. Depois de um tempo, uma pausa aí. O que foi? A meditação, Felipe? Um período sabático. Esse período sabático, 2 semaninhas. Não, na verdade eu fiquei sem voz. É isso aí, o Luiz tá velhinho, coitado. Aí ele tomou uma friagem e ficou falando que nem... Olha, trouxe até o cachecol aqui. Eu não quis colocar porque eu lembro do vídeo que a gente fez com o Roberto Justus, que ele ficou me zoando de tio da Suquita. Eu falei, eu não quero mais esse apelido, não. Aí ele ficou com voz de Mr. Burns, né? Excelente! Aí a gente não quis gravar dessa forma, né? Excelente. Mas estamos de volta. Estamos de volta. Espero que vocês tenham ficado com saudade, estejam empolgados com a nossa volta aqui, né? É isso aí, tem assunto bacana aí pra gente tratar, hein? A gente trouxe umas ideias boas. Caramba, e dessa vez a gente quer entrar um pouquinho no detalhe do índice Sharpe. Sabe aquele índice que as pessoas costumam falar, os investidores costumam falar que é o índice da eficiência? Será que a gente consegue encontrar alguns desafios aí para olhar esse índice? De repente, ele não resolver no meu processo de decisão e às vezes até complicar, ô Felipe? Ele pode não ser intuitivo, né? Eu acho que essa é a grande sacada aqui do que a gente vai conversar hoje. Porque o que acontece com o Sharpe é que ele é um indicador muito bom. Na verdade, ele é um dos melhores indicadores porque ele é muito versátil. Ele vai te dar já a resposta de retorno ajustado pelo risco. Ou seja, o retorno que eu tive, né, para ter aquele retorno que eu tive, compensou o risco que eu corri? Né? Ou seja, ele vai te dizer assim, se ele responder que não, né, que não compensou o retorno, era melhor você ter colocado na renda fixa. Né? Então é basicamente isso que ele traduz. E ele é um indicador muito versátil que você consegue usar com fundos, com ações, com títulos públicos. Você consegue colocar o Sharpe para qualquer indicador. E o cálculo é simples, né? Uma subtraçãozinha, uma divisão chegou no indicador. Perfeito. E aí é que é o lado bom e o lado ruim. Porque como o cálculo é feito dessa forma, ele pode deixar umas respostas, às vezes, confusas e não intuitivas. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né, Luiz? Perfeito. Inclusive, a gente vai mostrar ali, na prática. Se você estiver vendo a gente no Spotify, você vai conseguir visualizar, no YouTube vai conseguir visualizar. Se estiver só ouvindo a gente vai tentar traduzir um pouquinho também, né? Com as nossas vozes aqui retomadas. Um pouquinho dessa dinâmica. Mas o índice Sharpe é um dos índices, de fato, que eu mais aprecio pela simplicidade, né? Mais mastigadinho, né? Eu gosto da simplicidade, mas quando a gente faz um processo de investimento, isso não é simples. Então o índice Sharpe, ele tem que ser um indicativo importante ali, mas é importante a gente também ter essas sacadas, né? O que eventualmente pode me trazer de intuitivo ou contra-intuitivo na hora de tomada das nossas decisões ali, né? Perfeito. Então acho que é legal a gente mostrar o case aqui, né, Luiz? Legal. O que a gente tava olhando, a gente gosta de fazer alguns estudos aqui, por curiosidade, para trazer conteúdo para vocês também, né? E a gente resolveu montar, para mostrar para vocês a importância da diversificação, 2 carteiras, né? Uma carteira chamada simulação concentrada, onde a gente vai pegar fundos bons, tá? Não, a gente tá pegando investimento ruim só de sacanagem, não. São bons fundos, mas a gente colocou todos os fundos que fazem a mesma coisa, ou seja, concentrado, com alta correlação, né? Perfeito. E uma outra carteira que a gente chamou de simulação diversificada, onde a gente pegou diferentes ativos descorrelacionados para aí a gente ter o efeito de diversificação que a gente quer, né? E como é que foi esse resultado, Luiz? Perfeito. O que é? Na concentrada, a gente pegou 3 bons fundos de ações, ou seja, renomados, com histórico, Leblon, Atmos e Dynamo. Então não interessa muito o valor inicial aqui, que não é isso o propósito, mas a divisão. É a mesma divisão entre os 3. Quando a gente pega a carteira concentrada, tá aqui, ó, 33% em cada um. A gente vê que praticamente eles andaram juntos ali, né? Mesmo nível de volatilidade, a carteira ela ficando positiva. E aqui, onde eu quero concentrar as nossas forças. Primeiro, no nível de correlação. É isso aí. Para quem não está vendo, o nosso gráfico de correlação ele vai de vermelhão, né? Quando fica tudo negativo, descorrelacionado, né? Então são correlação inversa, né? Quando um vai para cima, o outro vai para baixo. E quando fica azulão, né? Significa que você está muito correlacionado. Ou seja, todos eles andam na mesma direção.
Perfeito. Não espera que algum deles vai reagir diferente para uma reação de mercado. Ibovespa sobe, é esperado que eles subam. Ibovespa cai, é esperado que eles caiam. Né? Então, para quem não tá vendo, esse gráfico de correlação aqui tá todo azulão. Tá todo mundo bem concentrado porque são todos fundos de ações. Exato. Né? Não tem muda, é azul. Ações que basicamente investem em Brasil, inclusive. Não investem tanto lá fora. E o que é interessante, quando a gente vai para volatilidade, índice Sharpe, você percebe, são ativos com o mesmo nível de volatilidade, basicamente. Eles têm, no curto prazo, uma estrutura similar ali de Sharpe, né? No longo prazo, algumas diferenças, e esse ponto eu quero que a gente grave um pouquinho, né? O ótimo pro 12 meses, para a gente tentar enxergar. A gente vai chegar lá. E aqui, a gente trouxe uma carteira diversificada. Aí o que a gente tem? 25% NTNB, 25% IVVB11. IVVB11 é o S&P dolarizado. Isso. O Dínamo, que estava na outra simulação também, e o Trend Ouro. Ou seja, quando a gente vai lá para correlação, aí o que era azulzinho começa a ficar meio neutro, vermelho, né? Então, ou seja, é muito mais descorrelacionada essa carteira, né? Isso que é o legal, né? A gente vê que, apesar de a gente... É muito difícil a gente conseguir deixar vermelhão ali, embora, né, na teoria, né, de Markowitz lá, da carteira ótima e tudo mais, o ideal é deixar, tipo, -1, vai ser o melhor efeito que você vai ter de diversificação, né? É muito difícil você achar um ativo que vai ser -1 ou muito negativo em correlação, porque o mercado financeiro, né, funciona de certa maneira todo junto, né? A gente vai falar sobre isso, inclusive, num próximo episódio, exatamente. Tá? Mas, tirando essa parte aqui, é legal de notar que a gente conseguiu, de fato, com 4 ativos, montar uma carteira que praticamente não tem uma correlação próxima entre eles. Então, não quer dizer que quando um sobe, o outro cai. Mas quer dizer que eles andam de forma aleatória. Às vezes eles andam juntos, às vezes eles andam em ordem inversa. E isso por si só já nos dá um efeito de diversificação muito boa, né? Que no momento que tiver boa parte da carteira caindo, vai ter algum ali que vai estar ou estável, né, se mantendo, ou vai estar subindo e segurando ali, diminuindo bastante a volatilidade da carteira como um todo, né? Perfeito. E a gente percebe isso aí, sim, nos níveis de volatilidade, né? São distintos e uma carteira aqui com nível de volatilidade praticamente menos da metade aí, por exemplo, do Dínamo, que na outra carteira simulada concentrada era mais ou menos 24 ali de volatilidade na média, etc. E aqui o índice Sharpe. Aí começa o contexto do ser contraintuitivo. Por quê? Eu acho que agora o legal, Luiz, é mostrar a comparação das simulações, né? Porque isso a gente consegue fazer hoje nas nossas ferramentas da Mais Retornos. A gente tem, então, uma carteira diversificada e uma carteira não diversificada, uma carteira concentrada. Como que ela se sai em Sharpe, né? Comparando uma com a outra? Perfeito. Esse ponto é importante porque o que eu estou fazendo? Eu estou na minha área logada, na parte de simulação de rendimentos, né? Então eu simulo uma carteira e essa carteira me dá esses resultados. E agora eu consigo clicar em 2 carteiras e comparar elas entre si, né? E tá aqui já a comparação. Olha que legal, né? A concentrada com a diversificada. Para quem não tá vendo, a gente olha que a concentrada, ela até teve um período que ela rendeu mais e tudo mais, mas ela chacoalha muito mais. É um terremoto, né, um eletrocardiograma ali o tempo todo. Enquanto a diversificada é uma linha suave, com exceção, obviamente, da pandemia, né, que chacoalhou tudo praticamente, ela vai numa tranquilidade, né, ao longo do tempo. E no final do período, as duas renderam a mesma coisa, né, Luiz? Perfeito, uma volatilidade muito superior do que a outra, dá para ver pelo próprio gráfico, e já diz, né, na cinta leve ali, quando olha cisne negro, os riscos, né, não adianta de nada você ter um ganho de capital quando a possibilidade de perda ela pode ser maior do que a expectativa dos resultados ali. Então a gente vê que em dados momentos a carteira mais volátil teve mesmo ganhos diferenciados, mas na queda impactou significativamente, né? E tem que lembrar sempre da ilusão de que assim, não, mas eu não me importo com a volatilidade, se eu no final ali ia ter uns períodos que eu ia estar ganhando mais e tal. Por que isso é uma ilusão? Né? Olhando o histórico é muito fácil, a gente sabendo o que vai acontecer no futuro, né? Então a gente olha para trás, é claro que eu aguentaria essa volatilidade porque eu vi ali que ela estaria rendendo mais, né? Só que na prática, no dia a dia, a maioria dos investidores não aguenta segurar essa posição por esse tempo todo e sai justamente na hora que estiver caindo.
Perfeito. Enquanto na carteira diversificada, como ela é mais tranquila, ele consegue ficar com mais facilidade o período todo com aquela alocação e tem de fato esse resultado, né? Então, apesar de olhar no gráfico, dá a impressão que é possível, né? E no final teria basicamente o mesmo resultado. Na realidade, seria muito mais provável que a pessoa que está na carteira volátil ia sair nos momentos de queda e ia ter um desempenho muito pior do que está sendo mostrado. Perfeito. Aí. E não ia entrar no momento de baixa, né? Normalmente ia entrar no momento, né? Exatamente, meio que um efeito manada. É isso aí. Então, isso aqui se traduz. Possivelmente, quem tem mais chance de perder dinheiro estaria na carteira concentrada e não na carteira descorrelacionada, diversificada, né? Então, quando a gente vai lá pro nível de diversificação, percebe que existe uma correlação entre elas. Aqui a gente está pegando desde o início, 0,70, apesar de uma ser totalmente diversificada, mas o ponto fundamental, ele está aqui, né? É aí que a gente vai... Agora vai começar o episódio, pessoal. Índice Sharpe. Ou seja, desde o princípio que a gente começou a olhar esse portfólio, essa comparação 2015, a carteira diversificada, ela tem um Sharpe superior. O cálculo do Sharpe, ele significa, né? Exatamente. Um recap aqui de como funciona o Sharpe. Né? Exatamente. Quanto maior, melhor. Por quê? É o retorno. Eu subtraio da renda fixa ali de mercado 100% CDI. Vamos colocar aí, né? É isso aí. Eu pego o retorno, subtraio do 100% do CDI. Retorno da carteira. Retorno da carteira, subtraio 100% do CDI e divido pelo risco. O risco é o indicador de volatilidade, o desvio padrão ali da carteira e me dá um indicador, né? Isso. Só explicando um pouquinho mais detalhe dessa fórmula. O que ela quer dizer se você parar para pensar, né? Quando você pega o retorno da carteira menos o CDI, você está querendo prêmio já, né? Você quer o que esse investimento me deu além da renda fixa. Por isso que, se você parar para pensar no Sharpe, a gente disse que ele é o indicador que vai te dizer se o risco compensou o retorno. Porque se o rendimento da carteira for menor do que a renda fixa, na hora que você fizer essa subtração, o Sharpe já vai ficar negativo por si só. Ou seja, independente de qual foi o risco, já não compensou esse investimento, que era melhor você ter investido na renda fixa. Então já começa aí só a parte de cima da fórmula. Mas além disso, vamos dizer que o retorno foi maior do que a renda fixa. Beleza, então compensou investir nisso aqui. Aí a gente divide pelo risco, por quê? Porque aí a gente vai fazer o que a gente chama de retorno ajustado. Porque tudo bem, eu tive um retorno de 10 aqui, né, para uma dada volatilidade. E eu tive um outro investimento que também me deu o retorno de 10 acima do CDI, né, só que com uma outra volatilidade menor. Então, na hora que a gente divide agora pela volatilidade, é que a gente vai ter essa noção de retorno ajustado pelo risco. O 10 dividido por uma vol maior, ele vai dar um número menor. Agora, o 10 dividido por uma volatilidade menor, no resultado vai ser um número maior. É por isso que é mais interessante investir no que me deu o mesmo retorno, só que com risco menor, vai ter um Sharpe maior, do que investir naquele que tem o mesmo retorno, mas com a volatilidade, chacoalhou muito, né, maior. Então aí o Sharpe dele vai ser menor. É aí que o Sharpe vai explicar exatamente esse número que a gente tá chegando agora, né? Perfeito. E quando a gente olha aqui na comparação, no tempo ótimo, 0,73 ali na carteira diversificada contra 0,31 na carteira concentrada. Então ou seja, o resultado esperado. Colocou mais que o dobro ali no Sharpe, mas tem uma interrogação. Nos últimos 12 meses, ambas ficaram negativas. E a carteira concentrada com Sharpe menos negativo do que a carteira diversificada. Aqui fica a parte interessante do conteúdo. O que é contraintuitivo isso, né? Você fala, mas como assim, né? A carteira diversificada ficou com Sharpe inferior, né? Quando eu olho para o campo negativo, é que tem algumas situações que é importante a gente colocar as definições aqui, né? Principalmente aquela que Sharpe negativo já não valeu a pena no D0, né? Ficou negativo, já não vale a pena, né? Mas e essa intensidade, né? Como se traduz ali para o investidor, né, Felipe? Então, ao contrário de quando o Sharpe é positivo, que a gente falou que quanto maior, melhor, né? Porque é isso que a gente falou, a gente vai ter um retorno igual ou melhor para um dado nível de volatilidade, né? Ou um retorno igual, só que com menos volatilidade. Então, quanto maior, melhor o Sharpe. Na contramão, isso não funciona, né? Quando está negativo, primeiro que nem você falou, se está negativo, você já conclui que o investimento não valeu a pena, né? Mas lembra da formulinha, né? Se você está negativo e mais ou menos no mesmo nível de negativo, de retorno negativo, então você perdeu 10, né? Aquele investimento que tiver a maior volatilidade, como a gente divide pela volatilidade, então além de perder, você teve chacoalhou um monte aquela sua carteira,
vai ser menos negativo. Como é que a gente diz isso agora, né? Em vez de -1, ele vai ficar -0,5 se ele for mais volátil. Perfeito. Enquanto o que for menos volátil vai ficar -1. É que não é tão simples de entender, mas tem um ponto interessante para a gente absorver dessa questão do índice Sharp, que é o período que se verifica, né? A gente está falando aí de um Sharp de 12 meses, e muitas vezes o Sharp, quando ele é analisado nesse curto período de tempo, ele não demonstra de fato os resultados, né? A percepção de resultados. Se a gente pega o que aconteceu na história aí do Brasil nos últimos 12 meses, você passa 12 meses para trás, era o momento que o mercado começou a precificar um juros muito maior do que o mercado estava esperando lá no meio de 2021, né? Então, é natural que haja um descompasso de risco. E imagina uma taxa de juros que sai de 2, vai para 14 quase, e a subtração da conta é justamente nessa taxa, né? Ela vai ter impactos importantes ali no curto prazo. Por isso que traz também um contexto um pouco contraintuitivo de Sharp aí negativo no curto prazo, mas o importante mesmo do Sharp é quando a gente alonga, né? Como que a gente distribui esse risco ao longo do tempo e ao longo dessas entregas, né, Felipe? Até porque, se você parar para pensar, o Sharp é uma medida estatística, né? E quando a gente fala de estatística, quanto mais informações a gente tiver, né, naquela população, naquela amostra e tal, mais precisa vai ficando aquele resultado, naquela resposta que a estatística nos deu. Se a gente pega 12 meses, a gente ainda tem poucos dados e que são muito poluídos, assim, vamos colocar, por um movimento de curto prazo no mercado. E a gente sabe que no curto prazo o mercado ele não é muito racional, né? Pelo contrário, ele tende a ser bem aleatório. Por isso que o ideal mesmo é que nem o Luiz está dizendo, tentar olhar um período mais longo, né, na medida do possível, e claro, dependendo de cada classe de ativo, né? Por exemplo, você está investindo ali no ativo menos volátil, talvez você não precisa de tanto, um prazo tão longo, 2, 3 anos já é o suficiente. Mas se você está olhando para um ativo muito volátil, um mercado também que sofre muita influência ali de ciclos mesmo, como é o mercado de ações, aí é melhor você já começar a olhar para períodos de 5, 10 anos para ter uma estatística mais confiável. Mas na medida do possível olhar janelas, né? Então o 12 meses pode ser útil também, dependendo do tipo de conclusão que você quer tirar ali, né? Então olha os 12 meses, mas também olha um pouquinho para trás, né? Olha, sei lá, 24 meses, 36, 5 anos, 10 anos, período ótimo, sempre que possível quando ele for longo e assim por diante. E aí você consegue ter uma análise muito mais confiável do que olhar o curto período e principalmente, né, olhando o Sharp negativo, que ele começa a ficar contraintuitivo e não é uma confusa essa análise, fica confusa essa análise. Então, no final das contas, tome cuidado sempre ao avaliar um Sharp negativo. Agora, se o período for muito longo e aquele Sharp negativo persiste, né? Normalmente são investimentos que não valem a pena, né? Imagina. A resposta já está dada. Eu vou correr risco, sendo que no CDI eu ganho mais. Não compensou o retorno. Não faz o menor sentido. Então ficam aí as dicas de como olhar para o Sharp, né? A parte intuitiva e a contra-intuitiva aí para você ponderar no momento de você avaliar. E se ficou alguma crítica, sugestão, alguma informação que você queira nos passar, queira que a gente converse aqui, dúvida, alguma coisa, mande pra gente no retornocast@maisretorno.com ou deixe nos comentários aqui no nosso vídeo do YouTube. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio de retorno do período sabático sem voz. É isso aí. E acompanha aí a gente, porque o próximo também vai ser muito bom. A gente já tem aqui uma pauta bem quentinha. Perfeito. Acompanha a gente aí. Até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço.